quero não me quer. Quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Parece até brincadeira. Isso é uma música famosa de uma cantora, mas quantas vezes a gente já se pegou em relacionamentos viciosos, né? Sofrendo e achando que isso é legal. Meu nome é Ana Luísa e seja bem-vinda ao Ana Talks. Neste episódio, nós vamos falar sobre o Agosto Lilás, conscientizar as mulheres sobre o que é violência doméstica, quais são os pequenos sinais e onde você pode procurar ajuda. Fique ligada que em breve vai começar. Meu nome é Ana Luísa Mendonça e seja bem-vinda ao Ana Talks, episódio Agosto Lilás. Não era amor, era cilada. Quantas vezes você já se pegou num relacionamento onde tinha aquele ciclo vicioso, onde você às vezes não podia conversar com uma amiga, você deixou de conviver com certas pessoas, ou então mesmo até mudou a sua forma de vestir? Hoje nós vamos conversar sobre isso e vários outros temas. Eu estou aqui com duas convidadas especiais que eu estou muito honrada e muito feliz delas terem aceitado esse convite. Estou com a Marcela, que é advogada, criminalista. Marcela, conta um pouquinho para a gente sobre você, qual que é a sua formação, sua especialidade. Sim. Primeiro, vou agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui. Queria também deixar os parabéns ao programa por essa iniciativa, Obrigada. porque estamos aí chegando em agosto e desde 2022 apenas o Congresso Nacional estabeleceu que agosto é o mês oficial nacional para conscientização sobre violência doméstica e para o combate. Então, é muito importante a gente ter ocasiões para poder falar sobre o tema. Eu sou advogada criminalista, sou também familiarista. A minha especialização em direito das famílias veio depois, justamente no intuito de atender de forma mais completa os clientes, tanto mulheres quanto homens, que estão em contexto de violência doméstica, porque é muito comum ter o procedimento de medida protetiva de Maria da Penha e conexo ter um divórcio, ter uma revisional de alimentos, ter um processo de alienação parental e etc. Atualmente eu sou presidente da Comissão de Estudos de Violência Doméstica da ANACRIM, Associação Nacional da Advocacia Criminal de Minas. Então estamos aí bem numa atuação não apenas em violência de gênero, mas bastante com esse foco. Legal, então, gente, vocês já viram que a gente está com uma base de conhecimento bem sólida para poder conscientizar e responder também da maneira mais leve, para poder que você entenda o que pode estar acontecendo com você e como cuidar disso. Estou aqui também com a Abna Esteves. Abna, é um prazer te receber. Muito obrigada, né, por ter aceitado esse convite. Conta um pouquinho para a gente sobre você. Ana, primeiro eu quero te agradecer também. É um enorme prazer estar aqui, Ana. Quero te dar Bom. parabéns por essa iniciativa tão bacana, Obrigada. porque esse é um tema muito complexo e é um tema muito importante e pouco comentado na nossa sociedade. Então, como bem disse a Marcela, agora a gente está chegando no Agosto Lilás, que é um mês de campanha nacional de combate à violência contra a mulher, e você já está se antecipando. Então, parabéns por isso. Obrigada. É um prazer estar aqui. Eu acho que hoje vai ser um momento muito importante de conscientização, um momento em que a gente pode fazer essa troca, porque todas nós somos mulheres, e eu sempre costumo falar que o crime de violência doméstica é um crime muito democrático.
porque ele atinge todas as mulheres, Ah, sim. independente de raça, de escolaridade, de nível social, nível de escolaridade, e a gente tem que falar disso de uma forma muito honesta e sem vergonha, sem medo de julgamento, sem se sentir diminuída por já ter sofrido algum tipo de É. violência, muito pelo contrário. É o momento da gente se sentir empoderada, de se sentir forte, por estar tomando consciência dos tipos de violência que toda mulher vem a sofrer É. e ser capaz de dar um basta, né? De quebrar o Isso. ciclo da violência e de se reposicionar na sociedade como mulher. Obrigada. Eu fico emocionada de escutar isso. Acabou que eu não falei, né? Ah, é verdade. Bora, O que eu fala. sou? Hã. Então, eu sou psicóloga e sou também policial civil. Legal. Eu atuo na Casa da Mulher Mineira Uhum, e tenho a Casa da Mulher Mineira uma delegacia especializada de atendimento à mulher. uhum. Então, é uma delegacia em que a gente faz um atendimento humanizado dessa mulher, exatamente pela importância, de saber como lidar com esse tipo de violência. É, Porque a mulher, quando chega na delegacia, está muito fragilizada, é. né, ela precisa de um apoio diferenciado e a Casa da Mulher oferece isso. Então eu tenho a sorte de saber conciliar a minha profissão de policial civil com a minha profissão de psicóloga também. E aí Que fazer esse bom. acolhimento da forma como a mulher merece. É. Ai, que maravilhoso. Eu estava comentando com vocês que essa necessidade de falar sobre esse tema veio por conta de uma demanda pessoal minha, que eu sou vítima de violência doméstica. Tá vendo, gente? A gente vê as pessoas, as mulheres vindas, acha que a vida é perfeita e não é. Eu tenho medida protetiva, né, num ex meu. Tô na segunda medida protetiva. Recentemente tive que resolver algo com a presença, né, dele e ter a medida protetiva, a Maria da Penha, ela me dá uma tranquilidade no momento, eu me senti segura. Foi quando eu tive, sabe, aquele estalo que eu falei assim: "Gente", e eu tive paz na minha vida para fazer, sabe, para ser mulher, me sentir bem. É um trabalho, mas aí eu falei: "Gente, eu vou fazer uma coisa, eu vou causar no Anatalks. Eu vou contar que eu tenho medida protetiva, porque eu quero que as mulheres, que as pessoas saibam e que com o meu exemplo e que com o exemplo de outras mulheres com conhecimento, que eu possa evitar ou então que alguma mulher que esteja assistindo esse episódio, sabe, que ela consiga ver os pequenos sinais e que não passe por isso. Que eu acho que na vida o que a gente passa, a gente não tem que simplesmente passar, a gente tem que aprender e tem que dividir o conhecimento e a experiência, né, menina? Sim, isso é muito importante, porque em 2023 a Data Senado fez uma pesquisa com mulheres e perguntavam: "Você já foi vítima de violência doméstica?" E a cada 10 mulheres que respondiam não, quando os entrevistadores davam exemplos de formas corriqueiras do que corresponderia à violência doméstica, 3 mulheres se retratavam e falavam: "Ah, então eu já fui sim". Então eu acho que a importância de um programa como esse, que não é um programa jurídico É. para interpretar a lei ou nada disso, é justamente trazer as situações do cotidiano que são normalizadas, mas elas apenas são comuns, não deveriam estar sendo vistas como normais, que constituem a violência doméstica. Geralmente o pessoal tem mania de achar violência física, hoje em dia se fala muito em violência psicológica, mas eu acho muito importante trazer que na Lei Maria da Penha, o artigo 7º, que traz formas de violência doméstica, é um artigo com um rol que não é taxativo. Ou seja, as modalidades que estão lá previstas, que é Calma, calma.
fala de um jeito mais Mas por isso que eu vou tá. especificar porque as modalidades que estão lá expressamente previstas, violência física, Aham. psicológica, patrimonial, moral e sexual, não são as únicas possíveis. A própria lei prevê, dentre outras. É um rol exemplificativo. Então, é só para quem está assistindo, é o seguinte, na lei falam-se que são 5, mas que não são só 5 tipos de violência. Especifica esses 5 tipos e ainda existem outros tipos, né? Seu caso, que você acabou de falar assim, eu dei medida protetiva e eu passei por uma situação na justiça que eu teria que estar lá, significa que vocês têm um processo correndo em que vocês são partes. E Isso. provavelmente ele faz uso deste processo também como uma tentativa de certeza. intimidação, assédio. Tempo todo. Teríamos aí a violência jurídica. Não encontra previsão lá, a lei não fala violência jurídica, mas violência jurídica está lá na previsão, dentre outras, por exemplo. Então, isso já é um grande passo para as mulheres saberem. E não precisa, gente, apanhei para ser vítima de violência doméstica. Eu ouso dizer que basicamente todas as mulheres, em alguma medida, já foram. Até porque não precisa que o agressor seja homem. Pode, independe do gênero, pode ser sua mãe, pode ser uma irmã, pode ser uma filha, pode ser uma avó. E por aí vai, né? Eu tenho só contando um caso, eu tenho uma amiga que a mãe dela juntou com o ex da medida protetiva, entendeu? Para poder prejudicar, e isso também é um tipo de violência, né? Financeiramente. Essa amiga minha, eu fico assim, chocada. E o que eu acho mais triste é que na sociedade muitas pessoas veem acontecer e não fazem nada, né, gente? Pessoas instruídas, porque a gente acha que esse tipo de situação acontece com quem não tem conhecimento, né? E não é assim, né? Qual que é a sua experiência, Abna, como psicóloga, que você já viu isso? É interessante, porque é o seguinte, na verdade, 1 em cada 4 mulheres ou já sofreu violência doméstica ou conhece alguém que sofreu violência. Então, por isso que eu falo, né, que é um crime muito democrático e todas nós estamos passíveis de sofrer esse tipo de violência. E a maioria das pessoas sempre considera a violência física. Então fala: "Não, mas ele nunca me bateu". Pergunta, né? Exatamente. Só que isso que Marcela trouxe da violência psicológica, para mim, ela é a pior das violências. Não posso silenciosa, exatamente por isso. Porque ela é uma violência silenciosa. A física, ela é visível, ela é palpável, a psicológica não. Então, e normalmente a violência se inicia com a violência psicológica, porque quando o próprio título, né, do programa de hoje, não é amor, é cilada. Porque, na verdade, o início de uma relação é muito bacana, né, gente? Então, assim, às vezes a mulher acha que encontrou o príncipe. Porque ele é educado, ele é gentil, ele é cavalheiro, ele é romântico, ele é cuidadoso. Ele é zeloso comigo. Exatamente. Só que às vezes esse zelo, ele está travestido, na verdade, em controle. Porque é esse o padrão de um homem autor de violência. Isso que eu queria, assim, a gente, né, já começou em grande estilo, bora mulherada. O primeiro tópico seria sobre isso, sobre quais são os sinais, né? O que as mulheres hoje em dia romantizam e que são sinais de um começo de um abuso psicológico, um abuso financeiro. Eu sei de uma amiga, não, sério. Ela saía com o namorado fingia que esquecia a carteira, gente. E ela pagava e pagava e pagava, e o boy, eu falei assim, ai, Jesus do céu. Mas me conta, Abna, Marcela, quais que são os sinais, assim, que vocês, né, como mulher, como profissionais, podem dar dicas, ou então falar, olha, esse sinal, quais são os sinais silenciosos de um abuso emocional? Igual você estava falando, Abna,
Ah, é um cuidado, ele só tá cuidando de mim no começo. Inicialmente é isso, né, o homem fala: "Ai amor, eu vou te levar para o seu trabalho, para Olha, Você não precisa trabalhar. ou você não precisa trabalhar, mas assim, vou te levar ao trabalho porque eu te amo, eu quero estar o máximo possível perto de você". E aí, na realidade, ele está privando a mulher de ter, por exemplo, outro convívio social. entendi. Então: "Ai amor, não encontra com suas amigas hoje não? Aquela sua amiga, ela é tão invejosa. Você já viu que na verdade Sim. ela fica só querendo ficar perto de você para levar alguma vantagem?". E aí ele começa a privar a mulher de algum convívio social ou de, às vezes, até familiar, né, que ele fala: "Vamos Falta, faça de tudo. basta". E isso é um ponto muito importante, que aí a mulher pensa assim: "Nossa, mas ele quer ficar comigo o tempo todo". Então ela vê isso como amor no primeiro momento. E É, na verdade, gente, isso é sei lá. controle e é Controle. cilada. Então, é importante a gente estar sempre atenta a esses pequenos sinais. E aqui, uma coisa, né, também, o que que você acha sobre a mulher tá lá dormindo, a menina tá dormindo, né, enfim, o cara vai lá e mexe no celular ou então, sabe, começa a confrontar. Eu sei de um caso aí, nossa senhora, que o cara pegou o celular da menina e se transformou e acaba assim que eu não mexo em celular. Porque são conversas soltas, você não entende o contexto, né? E quando o cara começa a fazer isso, que a mulher começa a ficar com medo de conversar com a amiga no WhatsApp. Sim, isso é Tipo um assim, sinal muito típico. Nas minhas palestras eu tenho sempre o slide, nunca apanhei. Sou vítima de violência doméstica. E aí vem mais de 10 situações assim do aham. cotidiano. Essa, por exemplo, esse é um sinal bem clássico. Você se sente tensa perto da pessoa com quem você se relaciona, você começa a ver que você pensa 10 vezes antes de fazer um comentário ou de ser o que você seria se você estivesse em outro ambiente. E Tá, se ela aquela tá pessoa né? está ali, você já vai pensar 2 vezes e tal. Essa tensão já é um indício muito grande. Eu tenho, por exemplo, a amiga que a violência patrimonial veio no seguinte sentido: não é não pare de trabalhar, você não precisa. Mas ela se mudou de cidade porque o marido foi transferido e etc. E ela falava para mim: Marcela, mas eu não consigo emprego, você me conhece, eu trabalhei minha vida inteira, não sei o que está acontecendo. De repente, ela descobriu que ele entrava no e-mail dela e apagava todas as comunicações acerca de eventuais entrevistas de emprego. Aí ela confrontou o marido, tiveram uma discussão, de repente ela viu que sumiram os cartões de crédito dela. Eu sei que no final das contas, quem pagou a passagem para ela voltar para Belo Horizonte fui eu. Sei. E aí a gente pensa, mas foi drástico, então acordou e solucionou. Não, retornou, encontra-se casada ainda e etc. Porque é realmente para as mulheres muito tênue a linha entre o cuidado e o afeto saudável. Eu quero um afeto saudável, eu vou te falar também. Eu como mulher, eu não gosto de me sentir, sabe, que o cara tá fazendo pouco caso ou então, sabe, desfeita. Isso realmente é difícil a gente entender, né. Eu estava hoje até conversando com a minha maquiadora, né, que aí eu falei assim: "Ah, nossa, eu não dou conta de bofe que, tipo, finge que: 'Ai, minha agenda tá cheia', ou então 'não tenho tempo', ou então o cara não me conquista com desprezo e não me conquista com ausência, gente, né. Conquista com presença, mas tem que ser uma presença saudável. E é difícil a gente entender até que ponto é um limite saudável, né. Pedir assim: "Ah, me manda sua localização". Que você acha? Também tem, também comum, infelizmente, isso eu já vi com várias amigas, a ligação de vídeo. Porque a tecnologia tem suas vantagens, É. mas para a dinâmica de controle, ela também aumentou muito, né? Eu tenho amiga que ia em clínica de estética e o namorado
falava: "Ah, me liga de vídeo para eu ver se você tá aí mesmo". Olha o controle. Inicialmente a pessoa não fala para eu ver se você tá aí mesmo, é pra gente conversar, porque a gente não se vê há não sei quantos dias. No final das contas, é uma forma, um GPS, um localizador da mulher. Me liga de vídeo para eu ver se você está aí, com quem você tá, que roupa você está usando, e por aí vai, né. E é interessante que isso causa dependência emocional. Pois é. E é essa a grande questão, né, gente? Muitas mulheres se veem dentro de uma violência, mas é incapaz de sair. Foi o que você trouxe da sua amiga, Sim. né? Então, assim, ok, ela voltou para BH, mas continua se relacionando com Isso o aí, ator. eu queria que você Devido falasse à um dependência pouco emocional, sobre né? isso. Porque o homem, com esse padrão de controle, com essa coisa que ele vai fazendo assim, olha, eu te amo, é difícil ficar sem você, tem tantos dias que a gente não se vê, é tão bom, né, quando você está comigo. Isso vai fazendo com que a mulher se sinta, então, amada, e aí, mas ao mesmo tempo, ele tem outros indícios que ele vai deixando, porque aí ele começa a desmerecer a mulher. Ah, é. Né, aquela questão assim: "Ai amor, mas você vai com essa roupa? Essa roupa não ficou bem em você, troca". Ou então: "Você tá com esse batom?". Hoje eu fiz É. questão de vir de batom vermelho, exatamente para isso. Porque às vezes falam: "Não vai de batom vermelho não, é tão chamativo". Ou então não coloca, você vai sair de vermelho. É, exatamente. Então assim, Eu e acho aí ridículo. ele vai minando a autoestima da mulher, a Podendo chegar autoconfiança. àquela típica frase, né: "Se eu não te quiser, quem vai querer?". Não, eles falam mesmo, né. Então assim: "Olha, você não vai conseguir mais ninguém, né, Ai, ai, ai. porque olha só como que você é, você não sabe se vestir, você não sabe se portar, você não sabe como agir, então ninguém vai te querer". E aí, gente, a mulher vai se sentindo cada vez mais dependente deste homem. E quando chega nesse ponto, já costuma ter havido o afastamento de todo o ciclo de Exato, apoio que a mulher poderia ter. A exatamente. família, os amigos, eventualmente o trabalho. A mulher também já não tem, não trabalha, vamos dar independência financeira. Uma coisa que eu acho importante, se você mulher que está assistindo esse episódio, o que a gente conversou até hoje, se você está se sentindo sozinha, se os seus amigos, né, se afastaram, essa família se afastou, e algo que a gente conversou aqui, quais meios ela pode procurar, porque às vezes a gente fica com vergonha de falar com alguém, fica com vergonha sim de ir na delegacia, né, Na dúvida, fica na dúvida se está acontecendo ou não. Então, se você tá com esse sentimento, investiga, sabe, investiga, né, quais que são as formas, meninas, que adoro falar meninas, né, deixa eu falar, mulheres poderosas e maravilhosas, quais são as formas que quem está assistindo a gente pode procurar ajuda, sabe. Às vezes ela não quer, porque eu vou falar com vocês, isso do relacionamento que tem o tóxico e a pessoa que está viciada na toxina. Quando eu resolvi me separar desse ex, né, que estava me prejudicando, eu tinha um sentimento interno e uns anjos da guarda falando comigo que minha filha sai que é tranqueira, mas eu não consegui enxergar. Eu falei com uma amiga minha, eu falei: "Olha, eu não acredito que isso está acontecendo, eu não consigo enxergar, mas o meu coração me diz que é para eu fazer isso. Ou isso que eu tô achando que é verdade está acontecendo, porque eu não tô conseguindo enxergar". E ela falou: tá acontecendo, pode confiar". E eu fui. Então, assim, às vezes as pessoas elas não conseguem, mas se você tá com sentimento, tem algo, investiga, né, onde que Acho pode procurar? fundamental a gente estar atento à nossa intuição. Quando a gente começa a sentir que algo está errado, é porque está. É, Né? Eu também, nós estamos aqui em 3 mulheres, olha só o que eu falei. é. A cada 4 mulheres, pelo menos uma já sofreu violência doméstica ou conhece alguém. Aqui nós estamos em 3 e eu também fui vítima de violência doméstica. Só que eu fui vítima há 13 anos atrás. Então nós temos os 5 tipos de violência, né, que é a violência física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. Eu fui vítima das 4, exceto a sexual.
Uhum. Só que isso há 13 anos atrás. Nossa. E eu acho tão importante a gente falar desses avanços que nós já tivemos, né, com a Lei Maria da Penha, devido exatamente a essas campanhas de divulgação, devido a esses programas como o Seu, Ana, em que a gente pode falar a respeito. E quando eu fui vítima, eu também demorei a entender que estava sendo. É, a Porque, gente na não verdade, a acredita. gente acha que isso só existe em novela, só existe em Porque TV. já tem a violência psicológica sedimentada, Exato. inclusive a modalidade que muito se fala aí, gaslighting, É. e que muita gente não entende exatamente o que é. Isso vem de um filme antigo, onde teve essa dinâmica, mas que a mulher foi enlouquecendo porque tudo o personagem homem do filme falava, não, não aconteceu. Não, não teve isso não. Como doida. Então a gente que já tem fama de doida, né? Mulher em geral já tem fama de louca. E aí já está num relacionamento que tem esta dinâmica, ela começa a duvidar das próprias percepções, Sim. dos próprios acontecimentos, É. da intensidade do acontecimento. Às vezes ele me deu um empurrão, mas porque ele estava nervoso, porque no dia aconteceu não sei o que no trabalho. Ou a mulher também, muito comum, mulheres em geral, a dinâmica da culpa. Aonde foi que eu errei? O que é que eu fiz para estar instando este tipo de reação? Então, é sim muito difícil identificar e gostaria aqui, para ninguém achar que é louca, de trazer estatística, porque os dados não mentem. 24% das mulheres brasileiras apenas afirmaram conhecer bem a Lei Maria da Penha. Muito pouco. E é sempre bom também falar, porque a gente às vezes tem aquele complexo de vira-lata. A Lei Maria da Penha, nossa, é considerada pela ONU a terceira melhor lei de combate à violência doméstica do mundo. Ai, que maravilhoso. Então, é um conhecimento que a gente, mulher, tem sim que buscar ter, não precisa ser técnico. Mas desse jeito que a gente está fazendo aqui, sabendo que tem várias modalidades, sabendo esses exemplos, essas frases, isso que acontece nos relacionamentos. Quanto à violência sexual, eu também acho importante a gente destacar que não apenas a relação íntima sem o consentimento seria uma violência sexual. Também é violência sexual você ser compelida, convencida a praticar uma modalidade que você não gostaria, por exemplo, a eventualmente se relacionar com uma outra pessoa ali naquela relação, porque a vontade dele, fazer imagens, filmagens sem o seu consentimento, tirar o promessas de Kevin. Nossa senhora, Muitos homens falam eu até arrepio. exatamente. Né? Porque essa questão é uma forma de violência sexual, exatamente. Pra gente ver como que Jesus Cristo e os exemplos do cotidiano a gente precisa falar sobre isso, porque senão as pessoas realmente não. Mas, gente, tem uma coisa também que eu acho importante falar, que aqui é um programa feito por uma mulher, para mulheres, então nós vamos falar também mal de homens, sim. Mas existem, a gente está olhando o nosso lado, mas também tem as mulheres, né, que usam dessa lei, de tudo isso, para poder prejudicar o cara que não quis ficar com ela, Infelizmente. sabe? Isso não são poucas mulheres, ainda são muitas que ameaçam, que usam e que fazem, que colocam em descrédito, sabe, todo aqui o nosso glamour, todo o nosso amor próprio, todo o nosso trabalho, né? Então, eu acho importante também, olha, você que está assistindo esse programa e que está fazendo algo, né, para poder segurar o boy, minha filha, desencana, o mundo é gigantesco. Quanto tempo você vai ficar? Às vezes a gente quer um boy, vai lá, sofre e tal, fica com ele, horrível. Tempo perdido, sabe? Invista em você, invista em viagens, autoconhecimento, vai, faz uma academia. Terapia. Não, principal, né? Faça uma boa de uma terapia, porque a vida ela é muito grande, ela é muito vasta para a gente perder tempo com uma pessoa que não quer a gente. Vou falar com você. Ou que quer de uma forma que não é também saudável.
Eu estava assistindo primeiro o meme do Clodovil, vocês já assistiram um que ele fala que é a Xuxa perguntando para ele, antigo meme, que aí ele fala assim: "Eu gostar de quem não gosta de mim?" Sim. Deus me livre, até parece, né, tipo assim, ou eu vou gostar, sabe, quem não gosta de mim eu quero é que vá para aquele lugar, né, mas eu quero gostar, eu gosto de quem gosta, que me valoriza, a melhor coisa é quando, né, é uma troca positiva, senão não é amor, é cilada. E nós somos 52% da população brasileira, né, nós mulheres. Mulheres. Então é muito importante, gente, a gente ter a consciência É. de como a gente vai conquistar os nossos direitos, porque infelizmente a gente ainda vive numa sociedade machista, a gente tem um machismo estrutural, uma sociedade muito patriarcal ainda. A nossa representatividade feminina, ela é muito pequena. A gente vê aí na política, no mercado de trabalho, como que as mulheres ainda não têm representatividade. Começando desde o STF, por exemplo, nós temos 11 ministros, apenas uma Mulher. mulher, que é a Carmen Lúcia. A gente vai descendo, a gente vê então a Câmara dos Deputados, uma representatividade de apenas 17% Nossa. de mulheres, né? O Senado, apenas 12%. Você, mulher, vota em mulher e não basta votar em mulher. Você pesquisa para ver se aquela mulher tem as pautas de equidade de gênero, se efetivamente ela está ali defendendo o interesse da mulher, se ela não é uma candidata laranja, porque depois também que o eleitoral trouxe uma cota, né? Como tudo na vida, para a gente ocupar espaço, tem que ter uma obrigatoriedade, existe a cota dos 30%, aí tem as mulheres que estão lá laranjas para o partido cumprir a cota, tem as que vão estar com pautas que não são do interesse das mulheres, mas se a gente pesquisar, tem sim muita candidata que está com bons propósitos e compete a nós sermos esse eleitorado. E por isso a importância da gente, mulher, saber se posicionar. De usar os nossos direitos da forma correta. Porque você trouxe aí, porque infelizmente isso existe. Mulheres também utilizam a lei de forma indevida. E isso descredibiliza, sim, desmerece sim. E às vezes muitos homens usam isso, né? Contra nós. Então, algo que é o nosso direito passa a ser depois algo usado contra nós mesmas. Então, a importância da gente se posicionar da forma correta, né? Conscientizar. Vamos agora para o próximo. Vamos só falar dos canais 180? Isso, porque Vai falou saltar. como que a gente pode buscar essa ajuda, essa informação. Por exemplo, eu tô com vergonha de falar com minha amiga, eu tô achando que eu não tô bem, sabe? Eu tô Pode usando ligar no licença 180. 180. 180. Quando estiver sendo vítima mesmo, 190, que é a Polícia Militar. 190 também, Polícia Militar. O aumento lá da agressão, 190. Isso. Estou com dúvida, o que eu faço? Em qual delegacia que eu vou? Sou vítima mesmo ou não sou? Se eu sair da minha casa, quem vai me acolher? Como eu vou fazer? 180, que é o canal que vai dar orientações sobre. E se você, mulher, consultou um profissional, advogado, às vezes psicólogo, psicanalista, etc., que vai amenizar a situação, que você está ali, você não está se sentindo acolhida, a pessoa desmerece seu relato, muda de profissional. Porque hoje em dia existe a especialização em gênero. Eu, por exemplo, atuo com perspectiva de gênero, com certeza todos vocês da Casa da Mulher Mineira também. Então, existem profissionais de todos os tipos, infelizmente. Eu já tive essa experiência também. Ele que te dê segurança. De contratar um profissional e me sentir desmerecida, sabe? Mais desacreditada e ofendida do que defendida. Eu contratei pra mim, não é? E tem mais algum canal? Tem as delegacias. E aí eu quero colocar, gente, não se sintam envergonhadas de procurar a delegacia. Então, muitas pessoas hoje em dia ainda têm essa vergonha. Por favor, compareçam à Casa da Mulher. Lá vai ter o atendimento diferenciado, vai ser humanizado, vai ter o acolhimento devido. Nós prestamos orientações, fazemos encaminhamentos para
defensoria pública, Ah. para a casa de acolhimento, abrigamento. Muitas mulheres não têm para onde ir, É. né, sofrem de uma violência tão grave que não têm para onde ir, então elas podem ser abrigadas. E isso é muito Podem ir levando os importante. filhos à delegacia, que vai ser a salinha ali para as crianças. Inclusive nós temos o Espaço Reviver, que é onde nós recebemos doações e oferecemos roupas, calçados, legal. de higiene para essas mulheres. E quem quiser doar pode ir lá na casa também da mulher. Pode levar as doações. Uai, vou pensar numa coisa aqui do Ana Talks, que eu acho muito legal isso, né? Sim. Fazer uma campanha, Essencial. tá? Te agradeceremos. Aí, ó. Em breve vou falar então, porque eu acho que a gente tem que se apoiar mesmo, sabe? E outra coisa, pode ir, tem advogado, tá, gente? Não é porque eu sou advogada que eu também falo, não, para você denunciar a violência doméstica, você tem que ter dinheiro. Não, você pode ir à delegacia sem o profissional. Se tiver o profissional, melhor ainda, que vai te dar uma orientação mais completa, mas isso não é impeditivo. É. E agora nós vamos então para o próximo bloco, que é Red Flags. Este termo está muito famoso, né? Quando a gente está conhecendo alguém, as red flags são as bandeiras vermelhas, né? Que são sinais sutis. E eu estava pensando, hoje não temos bandeiras, vamos ter um cartão. Vai ser cartão vermelho ou cartão branco. E não só, a gente não é só o que o homem fala para a gente, né? Ou então para nossa companheira, né? Eu separei umas pérolas de trechos musicais para vocês poderem dar cartão branco ou cartão vermelho e comentarem, tá bem? Eu vou ler aqui para vocês. São pérolas. Essa daí, um tapinha não dói. Da Kelly Key. Vermelhinho. Então, por que assim? Porque, na verdade, a gente não pode naturalizar a violência. Então, é claro que em alguns momentos íntimos, né, um tapinha, tem gente que até gosta, né? Mas isso é uma questão conceitual, né, íntimo e precisa de consentimento. Agora, qualquer tipo de agressão física, mesmo sendo um tapa, um empurrão, isso Um apertão no braço. e a gente não pode naturalizar, tem que saber diferenciar o que é uma forma de prazer em momentos íntimos de uma violência. Sim. Agora vamos para o próximo trecho. Chora, me liga, implora meu beijo de novo, me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Dom Bosco e Vinícius. Mas Não, esse, pelo amor de Deus, é tipo assim, a mulher que tá, né, o cara fala assim, quer ver ela na lama. Eu vi esse trecho, Mas isso, o homem se posicionando como salvador. Literalmente, ele fala isso. Quem sabe eu vou te salvar. E aí, mulheres, pensemos, se a gente estiver precisando de ser salva, já está no indício máximo de que existe algo de errado, né? Não, e ainda chora, tem que chorar. Fora, me liga, implora. Né, o amor verdadeiro, eu acho que ele é uma construção, mas também é uma coisa fluida. Não é porque é fluido que vai ser sempre perfeito, mas as pessoas conversam, os casais conversam entre si, os amigos conversam entre si, as pessoas, né, sabem dialogar, né? Só falar uma coisa que eu achei também super legal, que nós ainda, né, acho que a gente aqui e muitas das mulheres que estão assistindo, a gente viveu na fase assim, da princesa no castelo. E esses dias eu estava falando isso até nos meus stories, entendeu? E a princesa, eu não sou uma princesa. Porque a princesa, o quê? Ela fica esperando o príncipe lá no castelo, sabe? Eu não sou. Por quê? Porque até parece, eu sou da casa assim, o príncipe tá indo chegar, eu pego a espada, vou, acabo com a batalha e quando o príncipe chega, eu dou uma espadada nele e falo que tá atrasado, entendeu? As palestras eu uso e essa é excelente. Quando a você da zona do castelo, o príncipe encantado é um mero convidado. Exatamente. Convidado vem se a gente quer, não é obrigatório, não. Exatamente, né? A gente tem
temos que ser o carro, né, a direção da nossa vida. Não dê a rédea, a direção da sua vida para qualquer pessoa, né. A nossa vida é o que a gente tem de mais precioso. E o tempo é a única coisa que não volta, então use com sabedoria, né. O parceiro é para complementar, né, gente? Então, Exatamente. isso é fundamental. Muitas vezes, né, a gente está esperando a outra metade da laranja, algo É. que complete. Relacionamento não é para completar, é para complementar. Então, Exatamente. nós já somos inteiras e nós precisamos de alguém que nos complemente, assim como nós também iremos complementar o outro. E é uma Exatamente. relação saudável de complementariedade, de Exatamente. completude. Porque a gente precisa estar completa para saber se relacionar. Com Porque senão certeza. não será um relacionamento saudável. Tem que se conhecer, né. Vamos agora para a próxima e última frase né, desses filósofos. Me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o quanto eu estou sofrendo. O que vocês acham dessa? Mas o vermelhinho. Por que, gente, que vocês acham que tem cartão vermelho? Complementado por morro de ciúmes, estou enlouquecendo. Aí a gente também já vê a patologia. O ciúme em excesso nunca vai ser uma green flag, vai ser sempre uma red flag. Por quê? Porque o ciúme em excesso está ali demonstrando controle, a necessidade, então, de que a mulher seja subserviente, se anule, não é? E ciúmes não é sinônimo de amor. Não É mesmo. importante ressaltar isso, porque muitas mulheres se deixam iludir por isso. Que o homem fala: olha, eu tenho ciúmes de você porque eu te amo muito. Não, Que eu quem amo ama você. muito, respeita. É claro que existe ciúmes. Existe uma dosagem ali saudável de ciúmes. Mas ciúmes em excesso é patologia. Então não dá pra Também eu acho, assim, o cara que ele desconfia demais de você, ele tá fazendo. Se tá com ciúme, um ciúme que não tem sentido, e é porque quando a gente faz, a gente já surta achando que o outro tá fazendo. Eu nunca fiz, mas já vi, entendeu? Colegas, amigas, e o namorado era ciumento e não gostava que ela fizesse, não saísse de casa. Por E aí quê? projeta a mulher. Aprontava pra caramba. Exatamente. Ainda que não esteja fazendo, sabe que seria capaz de fazer e etc. Se eu faço, deixa eu dizer, né? Gente, quero agradecer, assim, imensamente de vocês terem participado, né, deste episódio que é tão importante para todas as mulheres. E eu queria que cada uma de vocês, desse uma palavra final. Eu vou fechar com a minha de sempre. Primeiro, um prazer estar aqui com vocês. Um enorme prazer mesmo. Mais uma vez, parabéns pelo tema do programa, por ter trazido de uma forma também tão fluida. Eu vou usar meu mote de vida, que é uma frase da Angela Davis. Você precisa agir como se fosse possível mudar radicalmente o mundo. E você precisa fazer isso o tempo todo. Nessa. Subiu. É isso aí. Abna, qual que é a sua mensagem final para quem está assistindo a gente? Quero te agradecer também, agradecer a Marcela. Foi muito bacana essa troca aqui hoje com vocês. E eu quero finalizar, gente, com uma mulher que eu considero extremamente importante, de uma força incrível, que não está mais entre a gente, mas deixou seu legado, que é a Clarice Lispector. Então, ela tem um trecho de um livro da Clarice, que é o seguinte: uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de se deve comer, apesar de se deve amar, apesar de se deve morrer. Inclusive, muitas vezes, foi o próprio apesar de que nos empurra para frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia que, insatisfeita, foi a criadora da minha própria vida. Então, que nós mulheres que nós mulheres saibamos reconstruir a nossa vida, apesar da violência, que a gente sofre em todos os âmbitos,
e que a gente seja capaz de viver, de amar, de ter relações saudáveis e a cada dia nos tornar exemplo de mudança, né, para esse nosso mundo. Perfeito. A minha mensagem para quem está assistindo a gente é: se você está sentindo que tem algo errado, se você está se sentindo sozinha, angustiada, se você está sentindo algo, seu sexto sentido está pulando, procure ajuda. Você não está sozinha. Olha que eu, a Abna também, a gente, né, já fomos vítimas de violência doméstica. Isso acontece mais do que vocês pensam. Procure amparo, procure ajuda. Se você estiver querendo conversar com alguém, pode me mandar uma mensagem no meu direct. Eu faço questão, entendeu? Mas não se sinta só. O nosso elo, a nossa corrente é muito maior do que você imagina. Obrigada, meninas. Então,